Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você já sabe, né? Meu convidado especial para a gente bater um papo sobre como você pode desenvolver a sua empresa ou então você que tem um sonho de abrir um empreendimento também, por que não, né? E hoje o nosso papo é sobre microfranquias. E para isso a gente vai conversar com o especialista e empresário Leonardo Castelo. Leonardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu começo perguntando para você, o que é uma microfranquia? Legal. Fala, Márcio. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela participação. Vamos lá. A microfranquia, ela é estabelecido um modelo de negócio no mercado de franquia que ela tem um investimento de até R$ 135 mil. Então, a primeira classificação que subentende-se dentro do mercado de franquia é o valor de investimento. Tudo que você investir abaixo desse valor, independente de ser uma loja física, de você ter que ser um empreendedor individual ou de repente você ser o canal comercial dessa franquia na sua região, você é caracterizado como uma microfranquia. Leonardo, nesse caso, o risco é mais baixo. Se eu investir menos, eu vou ter menos risco de quebrar, menos risco de ter problemas financeiros. A microfranquia também tem esse perfil? Então, eu sempre gosto de partir do critério que qualquer negócio dentro do modelo de franquia, você está comprando algo que tem muito menos risco do que se você fosse abrir um negócio seu com a sua ideia do zero, com toda a curva de aprendizagem, com todos os desafios que se tem de criar um negócio do zero. E sempre lembrando que são muitos os desafios. O desafio de você ter que fazer a validação de um produto, de você ter que desenvolver os conceitos de processo e, acima de tudo, os conceitos que fazem esse negócio performar. Então, independente da micro ou da média ou da grande franquia, você está comprando um negócio que tenha um know-how já estabelecido e um negócio que seja testado. Segundo critério, é sempre a gente entender que dentro do modelo de micro franquia, muitos itens que são vantagens, muitas vezes também podem ser encarados como desvantagens. Sempre eu gosto de pensar, você investiu em um negócio, o que você espera? Retorno de investimento. Se você investiu em um negócio de baixo valor, teoricamente esse negócio também tem um valor agregado de investimento menor. Então sempre é meio que proporcional. Eu sempre gosto de pensar que quando você está empreendendo dentro do modelo de micro franquia, a pessoa tem muito uma expectativa de curto prazo, porque na grande maioria das vezes essa pessoa está deixando de trabalhar em alguma empresa, em algum lugar, e ela está começando. A grande maioria dos micro empreendedores, dos micro franqueados, é o seu primeiro empreendimento. E aí vem a questão do desafio, que como primeiro empreendimento é o seu processo de aprendizagem empreendedor. Se nesse caso da validação do produto, ele é um produto que já é validado por outra empresa, por isso que tem uma microfranquia. Mas é importante a gente realizar o estudo também do local onde a gente pretende montar essa franquia, né? Porque talvez em um espaço ele dê resultado, lá na sede, mas talvez onde eu vou montar aqui não tenha o mesmo resultado, né? Márcio, eu até acredito que para você montar uma franquia, você precisa de um combo de boas informações para tomar decisões assertivas. E a primeira modelagem é você entender o porquê que você está empreendendo dentro desse segmento. E eu gosto bastante de utilizar, Márcio, 3 critérios. Quando você for comprar uma franquia, primeira coisa que você precisa é se fazer a pergunta: eu gosto desse segmento que eu vou empreender? Eu sou um apaixonado por esse segmento? Porque tem muito, Márcio, aquelas pessoas que começam a empreender dentro de um segmento que não gostam e no meio do caminho, na hora que tem o primeiro desafio, ela acaba desistindo, mas não é que o negócio é ruim, é que ela não gosta de empreender dentro daquilo que ela tomou a decisão. Então, a primeira decisão é empreender dentro de algo que gosta. Segunda decisão é empreender dentro de um modelo de microfranquia que case com a sua rotina. Quer ver um negócio que é muito comum? Você está predisposto a trabalhar de domingo a domingo? Porque a grande maioria das vezes, se você escolher um negócio de shopping, o shopping funciona de domingo a domingo. E esse negócio de que o negócio vai funcionar sozinho, eu vou colocar um gestor, eu vou ter que tirar o olho da operação, ele não vai funcionar. O dono precisa estar de olho no seu negócio. E o terceiro pilar é se
a parte financeira, ela casa com o seu estilo de vida. Tem pessoas que de repente estão empreendendo dentro de um modelo, que tem um modelo de financeiro que só dá X e na verdade para a rotina de vida dele ele precisaria de 2X, então não é que o negócio é ruim também. E aí começam os implementos de quando a pessoa já está dentro do negócio, que ela já tomou essa decisão, Márcio. Depois que ela toma a decisão, você tem que ter uma série de decisões assertivas no seu dia a dia. Uma das decisões, com certeza absoluta, é estabelecer o ponto comercial. E nesse ponto comercial, de novo, eu acredito que seja um combo entre a franqueadora e o franqueado. A franqueadora utilizando ferramentas de inteligência de mercado para entender fluxo, classe social, entender aonde são os pontos comerciais e a modelagem que esse negócio dá mais certo, e utilizando de toda essa experiência regional que o franqueado tem, ou seja, o franqueado conhece a cultura da sua região. E fazendo esse combo de informações, eu acredito que com esse conjunto consiga-se tomar uma decisão assertiva no ponto comercial, porque ele é fundamental para qualquer negócio de varejo funcionar. Um ponto muito importante que você colocou é que algumas pessoas pensam em empreender com aquele objetivo de, entre aspas, não trabalhar, de ter um negócio próprio, seu próprio chefe, mas de botar esse negócio para funcionar de uma forma que ele não precisa comparecer, ele não precisa estar ali junto do sistema, que ele possa literalmente só ganhar dinheiro em casa. E a gente sabe que isso é uma coisa que não é uma realidade, né, Leonardo? É uma coisa que, para uma empresa ir para frente, crescer, o dono tem que estar ali, tem que estar presente e, acima de tudo, também tem que ter essa questão do conhecimento, né? E é um outro ponto que eu quero entrar com você, da importância dele se preparar para ser um gestor, além de conhecer muito bem a marca a qual ele está comprando, né? Com certeza absoluta, que baita pergunta, Márcio, porque com certeza absoluta o franqueado ele é a peça mais importante para fazer esse negócio funcionar. E essa mística de que uma franquia funciona sozinha, ela precisa ser quebrada. A pessoa não está comprando um investimento. Você não entra dentro de uma franquia pelo investimento. Você entra dentro de uma franquia para você trabalhar e obter resultado através do seu trabalho. Independente de você ser um investidor ou de você ser um operador, mesmo investindo. Quem vai fazer a gestão desse negócio, no final das contas, é você. E aí entra a questão do aspecto, Márcio, que vem na sua pergunta, que é basicamente o seguinte: se uma franquia não roda sozinha, principalmente um franqueado, ele precisa desenvolver 2 pilares básicos. O primeiro pilar: nada funciona sem uma estratégia, nada funciona sem gestão, nada funciona sem rotina e sem processo. E é tudo isso que a franqueadora traz para a mesa. Só de que, de antemão, o franqueado ele precisa estar muito predisposto a estudar sobre as matérias que regem o sucesso, que são diferentes das matérias que regem a parte técnica. Você, de repente, operar e fazer a gestão é algo técnico, você aprende isso. Mas o que gera o sucesso é você ter as disciplinas do sucesso, que está relacionada à disciplina, está relacionada a foco, está relacionada à constância, está relacionada à resiliência nos dias que são difíceis, e a parte comportamental. Então a pessoa precisa ter a parte comportamental muito aguçada, ela precisa estar estudando muito sobre si mesma, porque nos dias desafiadores, a grande briga dela não é contra o negócio, é contra ela mesma. Como que eu continuo forte nos momentos difíceis? E o segundo pilar, para aquelas pessoas que querem escalar os seus negócios e querem se tornar multifranqueados e querem crescer dentro desse segmento, você precisa de desenvolver um time. E como que você desenvolve um time? Muito treinamento, muito acompanhamento, fazendo coaching, sendo a grande inspiração, contando para o seu time qual que é seu sonho, que você realmente deseja ter 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, para mim, o que rege o sucesso de um franqueado, sem sombra de dúvidas, é ele ter um time muito engajado, é ele acreditar muito na parte técnica, que está muito relacionada à gestão, ou seja, gestão de processos que já existem na franqueadora, e ter uma parte comportamental que te mostre o tempo inteiro que sucesso não é algo por acaso. Sucesso é algo que você consegue trazer isso para a sua vida através de rotinas e, acima de tudo, de comportamentos. É a confiança acima de tudo, né? Entendimento daquilo que precisa ser feito, ser desenvolvido. Você
comentou muito sobre a questão das dificuldades, né, que as pessoas passam, que o empreendedor passa. Isso é uma coisa que é fundamental, porque faz toda a diferença você passar por aqueles dias, né? E é claro, né, Leonardo, que a gente pode ter uma preparação para isso. A gente não consegue prever o que pode dar errado, mas a gente consegue se preparar para algumas coisas. E aí a gente entra na questão, por exemplo, financeira, né? Aquela ideia de que é preciso ter um dinheiro para investir, mas também é preciso ter um capital bom e uma verba de emergência, né? Porque terão dias que o negócio não vai funcionar tão bem quanto a gente espera, né? Márcio, algumas teorias da administração, elas falavam, olha, é importante que você tenha pelo menos 3 meses de fluxo de caixa para você segurar o seu negócio em momento de uma crise. Em alguns momentos se falavam em 6 meses. A pandemia nos mostrou que, de repente, se você tiver um fluxo de caixa baixo, você pode quebrar muito rápido, porque empreender, você tem muitos desafios no dia a dia. Quando se fala de Brasil especificamente, cara, nós temos muitas chances de ter desafios políticos, econômicos, nós temos uma logística no Brasil que é muito difícil, né? Que nós temos um país muito grande, então muitas mercadorias atravessam todo um país para chegar do outro lado. Nós temos uma falta de, eu vou chamar de falta de cultura empreendedora, porque as pessoas querem empreender, Márcio, mas elas não querem se preparar. Elas não querem se preparar no nível da alta performance. E o que leva um negócio para o resultado é a alta performance. Por isso que eu acredito muito que você ser uma pessoa resiliente para superar os momentos difíceis, mas acima de tudo entender que você realmente precisa ter reserva financeira, porque você vai errar no meio do caminho, independente de ser franquia. Tem muita gente que coloca a mística na cabeça que o modelo de franquia, ele é um modelo pronto, que ele é um modelo perfeito, que ele é um modelo que roda sozinho. Então ele não é pronto, ele não é perfeito, ele não roda sozinho, ele tem desafios de região para região, mas acima de tudo, quando eu olho para as curvas, a taxa de fechamento de um mercado dentro de franquia é muito inferior a se você for abrir um negócio próprio. É a menor taxa de risco para você empreender. Por isso que eu gosto tanto de pensar que o primeiro passo daquela pessoa que acabou de sair de uma empresa e que quer começar um negócio e ainda não tem muita experiência, começa no modelo de micro franquia, porque você investe menos, como consequência o seu risco financeiro é menos, a sua curva de aprendizagem, a chance de dar certo é maior e depois você partir para um negócio maior. Leonardo, é aquela coisa de entender aquilo que você falou de uma forma muito específica e muito clara e assertiva, de que a franquia, ela é um modelo pronto, sim, mas para que ela possa desenvolver é um trabalho também, como investimento em qualquer outra área. Você vai ter que investir em pessoal, em equipamento, vai ter que investir em local. Você está comprando uma marca que já está consolidada de uma certa forma, mas que o sucesso dessa marca vai vir a partir do trabalho que a gente faz. Eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo e na volta a gente continua conversando sobre micro franquias, tá bom? Fechado. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje. O nosso tema é micro franquias. Como é que a gente pode desenvolver o bom trabalho desse tipo de negócio, né? Para ter um resultado bom, um sucesso grande. E para isso a gente está conversando com Leonardo Castelo, que é um especialista no tema e também um empresário de sucesso nessa área. Leonardo, só retomando aqui o que a gente estava conversando antes, e aí tem a questão do modelo de negócio, a adaptação do negócio e o preparo desse negócio. No bloco anterior, você falou sobre a equipe, né, que é um dos pontos que a gente tem que pensar bastante. Normalmente, um micro franqueado, ele tem uma equipe um pouquinho mais enxuta ali, talvez até um homem com a esposa, ou uma esposa com o marido, enfim, uma coisa mais enxuta. Mas é importante ter essa questão também da equipe, local, equipamento, tem que ficar atento a tudo isso, né? Com certeza. O modelo de micro franquia, em uma determinada parte do franchise, eu não lembro o ano específico, mas se teve inclusive o conceito de nano franquia, que ainda era aquele modelo que a pessoa investia
bem menos ainda. O modelo de micro você ainda vai até 135 mil. Quando nós olhamos para um modelo de 135 mil, que isso engloba investimento muitas vezes com estrutura, com time, com a taxa de franquia, que é o processo de transferência de know-how, com toda a parte de treinamento de time, processo de implantação. Quando nós olhamos para todo esse cenário, eu preciso analisar e olhar que um negócio de 135 mil não é um negócio gigantesco. Como consequência, eu já de antemão falo que esse negócio não vai ter um time gigantesco. Uma coisa que sempre, qualquer pessoa que montar qualquer negócio, independente de ser em franquia ou não, você precisa pensar que o dinheiro ele está na eficiência processual. O quanto você consegue executar algo no maior índice de perfeição e qualidade possível, na maior velocidade possível, para que você consiga rentabilizar o máximo possível. Então, se você está pensando em montar uma micro franquia, primeira coisa, conceitualmente, que eu tentaria fazer uma viradinha de chave na minha cabeça, seria pensar, eu preciso construir um modelo de negócio que sempre seja enxuto, desenvolvendo pessoas de alta performance. E só tem um jeito de fazer isso, Márcio, é pegando o seu time e treinando ele todos os dias. Não abrir mão de entender que as pessoas só performam com treinamento. Não adianta você achar que você de repente tem uma vaga de caixa dentro da sua cafeteria que você acabou de montar da sua micro franquia e de repente você vai contratar um caixa que trabalhava em uma rede de supermercado e você simplesmente vai jogar ela para dentro da sua operação e ela vai performar. Ela não vai performar. Você vai precisar de passar as boas práticas do seu negócio, da sua franquia, para todo o seu time o tempo inteiro. E uma das coisas que, apesar de não ser a pergunta, mas o que é um ponto que eu queria trazer aqui na mesa nesse programa, é que um dos maiores índices de fechamento de negócio é por falta de treinamento e por desafios comportamentais. A pessoa, de repente, passa a ter um problema pessoal, ela desfoca do negócio. Ela passa, de repente, a ter qualquer tipo de desafio e ela para de olhar para os seus indicadores, ela para de olhar para o seu time. Então, tem um negócio de alta performance, tem um negócio enxuto, tem um negócio que você olha para os indicadores todos os dias, olhe com muito carinho para o seu time todos os dias, que independente do tamanho do seu negócio, você vai ter sucesso nele. Leonardo, você comentou no início do nosso programa, e é uma questão, você falou agora de novo, eu queria muito levantar essa questão, que é justamente essa relação da integração que tem do dono da micro franquia com aquilo que ele está desenvolvendo, né? Do entendimento da marca, dessa questão também do trabalho humanizado com os funcionários e de estar ali próximo a eles, né? A gente tem que lembrar que o treinamento vai muito além do que mexer nos equipamentos, mas também na forma de atendimento, né? E justamente também esse investimento inicial que precisa ser o mais pensado, mais enxuto possível, justamente para evitar o problema. Falando em problema, Leonardo, você que é um especialista, você que ajuda empresas também nessa área para crescimento, qual é o maior problema que você visualiza nessas micro franquias? Qual que é aquela questão que todo mundo comete esse erro e ele poderia ser evitado? Legal, Márcio. Márcio, todo e qualquer negócio, ele é pautado em pilares, independente de ser uma micro franquia, uma média, uma grande ou qualquer negócio. Você precisa ter gestão, você precisa ter time. Para mim, o maior erro é que em alguma parte do processo, por algum motivo, as pessoas passam a ter qualquer tipo de problema, ou na sua vida pessoal, ou de repente tem qualquer tipo de desafio, e ela para de ser constante. Ela para de olhar para o negócio com o mesmo carinho que ela olhava quando ela abriu. Eu gosto bastante de fazer essa analogia, né, para empreendedores que passam dificuldade, e eu sempre faço a pergunta: você está olhando para o seu negócio com o mesmo carinho de quando você abriu? E tem muitos empreendedores que falam assim: não, Léo, eu continuo olhando com o mesmo carinho. E aí eu pergunto assim: você tem um cartão de visita no seu bolso? Você tem passado o contato da sua franquia, do seu negócio, para todas as pessoas que você conversa no dia a dia? O quanto você tem vendido para o seu time, o seu sonho lá de quando você começou, ele continua sendo o mesmo? Então, para mim, Márcio, em alguma parte, por algum motivo, ou por uma distração, ou por algum desafio que a pessoa passa externo ao negócio, ela passa a se distrair, ela para de ser constante. Porque empreender em alta performance
ele está 100% relacionado a ser constante em cima do que funciona. E o que funciona na prática são as pessoas engajadas, formadas, entendendo o que elas têm que fazer, sendo direcionadas. Tem informações, mas que são muito importantes. Eu gosto de trabalhar com informações importantes. A grande maioria das empresas, elas não conseguem fazer o seu plano chegar na pessoa que executa. E hoje em dia, principalmente, se a pessoa estiver executando algo sem propósito, ela vai sair, você vai ter turnover. Então vamos lá, o quanto você tem contado a sua história, os seus desafios para o seu time, o quanto você está compartilhando isso, o quanto você compartilha das informações que são estratégicas para fazer o seu time performar. E o segundo pilar é que a grande realidade é que quando você começa a empreender, você vai passar por desafios. E esses desafios, eles sempre vão estar relacionados às informações que você consegue gerenciar. Então vamos lá, você tem uma franquia, você precisa ter algumas informações fundamentais, ela não precisa ser só no relatório, ela precisa estar na sua cabeça. Qual que é o seu ticket médio? Qual que é o dia da semana que você mais vende? Qual a quantidade de clientes que estão entrando dentro do seu negócio? As suas campanhas de marketing, elas estão funcionando? Vamos lá, quanto que você tinha em estoque no começo do mês e quanto que você tem em estoque agora? Então, quando você começa a entender que os números, eles vão sempre te dar a direção se você está fazendo algo certo ou se você está fazendo algo errado, você passa a entender que a gestão é importante para você. Detalhe, Márcio, as pessoas deixam de fazer gestão no meio do caminho. 30 dias depois da pandemia, 480 mil negócios fecharam. Esses negócios não fecharam por questão financeira. Esses negócios fecharam por falta de gestão, por falta de liderança, por falta de engajamento do time. Alguns sim tiveram dificuldades, mas outros não tinham caixa para ficar de pé durante 30 dias. E isso é falta de gestão. Isso não é culpa do modelo, isso não é culpa da franqueadora, isso não é culpa do mercado. Aí é que entra a função do empreendedor, de bater no peito e assumir a responsabilidade daquilo que ele se propôs a fazer, que é ter um negócio de sucesso. Não abrir mão de ter sucesso dentro do seu negócio. Leonardo, a gente costuma dizer que as pessoas respeitam aquelas pessoas que começam e terminam, não só quem começa. Começar, todo mundo pode começar, mas você faz o diferencial quando você vai no processo, quando você segue em frente e você termina, você deixa aquilo direito, né, daquela forma que tem que ser e não abandonar a gestão. Eu já vi muito isso também, a pessoa abre um negócio, aí no começo bomba, tal, depois dá aquela queda que é natural, aí a pessoa já vai tocando ali meio com a barriga. Então, você tem que terminar, você tem que cuidar direito, né? Eu queria levantar um pouquinho agora o outro lado da moeda, que é de quem se propõe a transformar o seu negócio em micro franquia. Nesse caso, Leonardo, o que essa pessoa tem que observar? Quando que ela pode chegar e falar assim, agora eu tenho um negócio tão bom a ponto de querer torná-lo uma micro franquia ou uma franquia? Márcio, vamos lá, né? Eu vou responder isso com bastante propriedade, porque hoje nós somos procurados por mais de 100 empresas por mês. Empresas que querem pegar a sua ideia, o seu projeto, que ele pode estar validado ou não, e transformar isso em uma franquia. Bom, primeira coisa que o empresário tem que fazer, ele precisa ter a percepção que o modelo de negócio dele está validado. E estar validado não é ter um modelo de negócio que vende bem. Não é ter um modelo de negócio que é reconhecido dentro da sua cidade. Não é ter um modelo de negócio que todos os seus amigos te elogiam. É você ter um modelo de negócio que ele performa, que ele tem uma marca reconhecida, que ele é elogiado, mas acima de tudo que você tenha clareza de que todos os processos funcionam, que você tenha clareza e a percepção que os indicadores de resultado que você controla, eles são os indicadores de resultado que um franqueado controlaria e que, acima de tudo, levaria também essa pessoa para o resultado. Então, é muito pensar em como eu tiro todas as dores que você teve para validar o seu modelo e que o franqueado não passe por isso. E existe uma coisa chamada estudo de franqueabilidade, que é quando nós entramos no modelo de negócio e aí nós fazemos uma avaliação. Primeiro lugar da avaliação, financeira. Cara, se você não tem um modelo de negócio que é rentável o suficiente, eu não gosto de modelos de negócio que não sejam bem rentáveis, sabe por quê?
Márcio, porque tem uma curva de aprendizagem no meio do caminho e você precisa entender que essa curva de aprendizagem nem sempre ela é rápida. Então você tem que ter negócios que tenham lucro suficiente para também dar a possibilidade do franqueado errar. Segundo pilar, você olhou a parte financeira, você tem que entender que o Brasil ele tem muitos estados, alguns deles têm brigas tributárias, né, verdadeiras guerras fiscais, e aí você tem que entender que de repente a parte tributária ela pode ser um gargalo na sua expansão. De repente a rentabilidade que o seu negócio dá em Santa Catarina não é o suficiente para você atravessar as barreiras logísticas e pagar todos os tributos e ainda ter rentabilidade para o franqueado em outra região. Então você precisa analisar financeiro, fiscal, contábil, logística, entender se o seu negócio passa por todas essas barreiras, se ele consegue passar por todos esses muros no meio do caminho, e aí você vem para a constituição do negócio enquanto franquia, que é fazer a COF, né, que a legislação de franquia pede que você utilize esse documento, o pré-contrato, o contrato, e aí você vem para toda a modelagem de gestão, que é ter um bom manual de implantação, um bom manual de operação, um bom manual de gestão e ter uma franqueadora que esteja municiado também de ferramentas para fazer o franqueado performar. É uma boa plataforma de comunicação, é uma boa plataforma de automação de marketing, é uma boa plataforma e um bom processo de treinamento, e para isso você precisa de ter um e-learning, você precisa de ter uma plataforma de ensino, e você já precisa desses conteúdos todos documentados. Existem franquias que de repente a sua persona que está do outro lado, ela absorve melhor se a gente fizer um curso assim, um curso gravado. Tem algum tipo de persona que de repente ele absorve melhor se for um manual, e tem a persona que de repente ele precisa de passar por um conteúdo prático de dia a dia. Por exemplo, alimentação, o franqueado precisa aprender a fazer o produto. Então, são muitos detalhes e eu acho uma irresponsabilidade muito grande alguém colocar uma franquia no mercado sem ter a certeza que ela passou por todos esses processos, Márcio. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que hoje a gente conseguiu colocar esses empresários para pensar um pouquinho mais, para refletir, né, para entender um pouquinho melhor esse negócio. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu quem agradeço. Grande abraço a todos. Grande abraço, até mais. A nossa entrevista especial termina por aqui. Obrigado pela sua audiência e se você quiser acompanhar outros vídeos também, outros programas, ou então assistir novamente esse que você acabou de ver, é só procurar a gente no YouTube. Coloque lá na busca Canal Empreender, vai achar bem facinho. A gente se encontra, Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Até mais, tchau!